Olá, estamos aqui para mais um programa Diálogos com a Escola do Parlamento. Hoje eu tenho a felicidade de estar recebendo aqui a Natália Abreu, que é presidente da Nexus Gestão Pública, uma entidade estudantil ligada à FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto. Estou recebendo aqui também com grande satisfação o Gabriel Honório, que é vice-presidente da Nexus. E nós vamos bater um papo aqui sobre parcerias com as universidades da Escola do Parlamento, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, as universidades, né? Todos os universitários, os alunos, os professores também, que tem uma parceria forte aqui com a gente. Então, por isso que eu gostaria de estar passando a palavra para você, Natália, para você falar um pouquinho o que é a Nexus, essa entidade estudantil, e como ela atua. Certo, Edgar. Obrigado mais uma vez pelo convite da Escola do Parlamento, que é uma parceira nossa, né? A Nexus Gestão Pública, ela nasceu em 2016, com 5 estudantes da nossa faculdade. Então, eles estavam no primeiro ano e eles sentiram a necessidade de estudar e conhecer mais sobre a administração pública, que às vezes é deixado um pouco de lado quando a gente pensa numa faculdade de negócios. Então, sabendo disso, e a partir de objetivos que visam trazer transparência para o público, né, para a sociedade, para saber o que está acontecendo na política, na Câmara, por exemplo, aqui da nossa cidade, a Nexus nasceu para poder fazer essas parcerias e tornar tudo mais democrático. Esses últimos anos a gente percebeu que informação é sempre importante, então a Nexus também tem muito nisso dela a questão da informação para a sociedade enquanto função, né, instrumento de cidadania. Então, e Gabriel, esse trabalho aí que vocês têm, então, da Nexus na área de administração pública, né? Isso daí, dentro da faculdade, no curso de administração e os outros cursos de negócios ali, isso já estava previsto como uma das, vamos falar assim, uma das disciplinas, a administração pública já estava previsto, ou foi um trabalho que nasceu ali através do trabalho de um grupo de professores e de alunos? Como que funcionou isso? Já estava previsto, sim, mas é pouco em comparação com toda a grade curricular. A gente tem mais ou menos 1 ou 2 matérias relacionadas à gestão pública. Fora que as outras entidades também que existem dentro da FEA, nenhuma aborda o tema de gestão pública, nenhuma aborda o tema de administração pública. Daí que vem toda a nossa necessidade de divulgar, toda a nossa necessidade de estudar sobre esse tema à parte, porque a faculdade não oferece uma vasta gama de opções para a gente aprender sobre esse tema. Não, então, e é interessante que nós da Escola do Parlamento aqui da Câmara, nós percebemos que tinha um grupo forte, né, nessa questão, trabalhando, que é o grupo que vocês representam, né? E aí nós entramos em contato para várias atividades de capacitação, de workshops, né, relacionado à gestão pública e à administração pública e ao poder legislativo. E assim, vocês nos deram sempre um retorno muito, muito positivo. Então, assim, quais são os objetivos, você como presidente ali, quais são os objetivos da Nexus e a atuação dela? Certo. Uma das nossas atuações é junto com os órgãos públicos, né, o poder público, como a Câmara, e essa parceria com a Escola do Parlamento, mas a gente também é uma forma de trazer para a comunidade de Ribeirão Preto aquilo que a gente estuda dentro da faculdade. Nós somos um projeto de extensão, mas também uma entidade estudantil vinculado ao GPUBLIC, que é um centro de estudos de políticas públicas dentro do programa de pós-graduação da USP. Então, a partir desse campo teórico, a gente vai para a prática. Enquanto estudantes ali da graduação, nós é que vamos pensar nesses projetos. E aí, atualmente, nós temos 3 projetos em andamento. O Educare, que é voltado para a educação fiscal em escolas públicas aqui de Ribeirão Preto. O Licite, que é uma formação sobre o campo de licitações para micros e pequenos empreendedores. E o conteúdo pesquisa, que é uma forma de trazer
esse campo teórico, mas para as nossas redes sociais, que é onde a maioria dos estudantes, a maioria da população vai estar ali mais ativa e com uma linguagem bem fácil de entender sobre temas que normalmente seriam mais difíceis e que precisariam chegar a um espaço muito mais restrito do que uma rede social, por exemplo. Então, aquele trabalho ali que vocês fazem, então, o primeiro projeto que você falou na área de finanças, né? Como que chama mesmo? O Licite? O Licite é licitações, né? O outro. Educare, educação fiscal. Educação fiscal, né? Uhum. Esse da educação fiscal, ele não esse está relacionado mais à questão de impostos, ou ele é da educação financeira também? Ele mistura um pouco dos dois. Então, ele traz essa parte de impostos como o vetor da questão de cidadania dos estudantes, mas também a questão da educação financeira, porque vão estar atreladas uma à outra. Então, sabendo de como funciona no público, para chegar no privado, né, no orçamento ali da família, imposto de renda, por exemplo, então ele mistura um pouco desses dois. Então, esse programa aí, nós fizemos uma atividade aqui de educação financeira, tanto a educação financeira, vamos dizer assim, a familiar, né, a pessoal, de investimentos também, essa educação financeira global, né? Nós fizemos uma atividade junto com vocês ali da faculdade da FEA, né? Sim. Aquela atividade ali foi muito importante, porque vários servidores aqui da Câmara, várias pessoas também, servidores da Prefeitura, participaram. Nisso daí, Gabriel, como que você fala assim? Vocês se relacionam também com servidores lá da Prefeitura, de outros órgãos públicos? Eles procuram vocês? Sim, inclusive, egressos da Nexus atuam hoje em dia no setor público, e uma das grandes parcerias que a gente conseguiu, por exemplo, no ano passado, foi o Inova Ribeirão. A gente participou ajudando na organização do hack que teve lá. Até sobre o hack, depois eu vou até marcar aqui, para mim não esquecer. Eu vou marcar, porque assim, essa questão do hack é uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui nesse bate-papo aqui, que é uma atividade diferenciada, é uma inovação, né? Então, e aí você estava falando que bastante gente, então, participa de tudo isso, né? Então, assim, a Nexus, ela tem tido resultados positivos aqui para a cidade. Não, com certeza. O próprio hack, como a gente tinha falado, ele era de soluções para aproximar o poder legislativo da nossa cidade com o cidadão. Então já foi a parte de soluções que a gente foi trazendo lá. Muito legal. E assim, a composição da diretoria da Nexus é formada só por estudantes? Sim, atualmente só estudantes de todos os cursos do campus da USP podem ser diretores e membros. Então, aí são os cursos da FEA? Da FEA e também de fora. A gente tem hoje membros da Matemática Aplicada a Negócios, que é da Faculdade de Filosofia, mas a gente está sempre aberto para estudantes de pedagogia, porque podem entrar, por exemplo, no Educare. Estudantes de Direito também, a gente tem um histórico de estudantes de Direito. Essa ampliação dos estudantes na diretoria ali, isso é recente ou desde o início já tinha essa ideia? Desde o início, tanto que faz parte do nosso estatuto e também porque pensando em políticas públicas intersetoriais, por exemplo, nas ODS, né, do marco legal das ODS, trazer essas políticas públicas que envolvem não só um profissional, fazem o processo do ciclo das políticas ser muito mais rico e atender muito melhor o público-alvo delas. Então, se a gente fala, por exemplo, de saneamento, não é um problema só do Departamento de Saúde, de Água e Esgoto, é também um problema da UBS, é um problema do médico da família, da comunidade, aquele agente comunitário que vai estar ali com a família que não tem o esgoto instalado na casa. Nós, a Escola do Parlamento aqui da Câmara, a gente busca exatamente assim, trazer o conhecimento, vamos dizer assim, acadêmico para dentro das nossas atividades, para dentro daquilo que a gente vai oferecer, para poder oferecer um conhecimento de qualidade, né? E também esse conhecimento que vocês têm dentro da universidade é um conhecimento de troca de experiência, né?
Vocês trazem muito conhecimento e nós também levamos para vocês. E isso faz com que consiga fornecer para a população em geral e também para quem atua na gestão pública, né, como operador mesmo da gestão pública, a gente possa oferecer soluções, oferecer novas ideias. Então, vocês estão fazendo um trabalho muito importante. Eu até queria... Você falou que quem coordena é a professora Cláudia Passador, né? Isso. A professora Cláudia Passador, hoje, ela é professora de quais disciplinas ali da faculdade? Certo. No curso de administração, ela participa do departamento de administração e ela disciplina de administração pública para o curso de administração, mas também sobre práticas sustentáveis em agricultura familiar, daqui da região rural de Ribeirão Preto, né? Tem ali na nossa região é fundamental isso, né? Com certeza. E aí essa agricultura familiar, que por exemplo, que políticas públicas já atendem, né, há um bom tempo, é a linha de estudo que ela também tem. Então, o Gabriel, você pode me falar assim uma situação que você percebeu assim da participação aqui nas atividades, na participação de vocês da Nexus, né, participando aqui das atividades da Escola do Parlamento e tal, alguma coisa que você falou assim, olha, isso teve um efeito positivo pro aluno, ou teve um efeito positivo para a cidade, para a administração pública? Você pode me falar alguma coisa assim que você percebeu isso? Pode jogar essa pergunta para ela, porque eu não tive nenhum contato com a Escola do Parlamento ainda. Não tem problema. Assim, o que eu queria saber assim, ó, por exemplo, vocês participaram, você lembra, as últimas atividades que vocês participaram aqui da Escola do Parlamento, qual que você lembra assim, das últimas? Foi do orçamento público, que teve a aula aqui, e também um pouco antes a gente teve contato com alguns vereadores que falaram sobre a Câmara. Sim. E no começo do ano, quando foi aquela formação sobre licitações. A nova lei de licitações. Exatamente. Né? Então, e aí o que você me fala assim, você acha que essa parceria, ela tem tido positividades, ela está trazendo algum tipo de efeito que você possa estar falando aqui pra gente? Com certeza. Por exemplo, o evento que a gente teve com o orçamento público. A maioria das pessoas que vieram eram alunos da disciplina de administração pública da professora Cláudia, mas nem todos eles participavam da Nexus. Mas a experiência de vir para a Câmara da cidade, de ver os vereadores, de saber como é que funciona a máquina pública, foi uma experiência muito legal até para trazer pessoas que às vezes não pensavam na nossa organização e que entraram na nossa organização depois dessa experiência. Então, de alguma forma, estar na Escola do Parlamento acendeu aquela chama da vontade de aprender administração pública e, quem sabe, futuramente estudar, trabalhar. Não, e legal assim, tá vendo? Isso nos deixa muito satisfeitos, muito felizes mesmo de falar assim, porque você está mostrando que assim, o nosso trabalho na Escola do Parlamento, ele tem contribuído tanto com a universidade como vamos dizer assim, com quem vai operar a gestão Sim. pública, né, a administração. E assim, o legal disso tudo é que é uma troca mesmo, uma troca de experiência, uma troca de ações, né, ações concretas. Porque assim, vocês da Nexus também contribuíram muito aqui com a gente, porque hoje nós temos um programa aqui na Escola do Parlamento, que é um programa que chama Estágio Visita, né? Esse programa, o que é? É um programa que alunos de universidades, né, tanto da Universidade da USP, quanto das universidades particulares da cidade, né? O que acontece? Os alunos vêm, participam de uma visita técnica aqui, né? Uma visita técnica às dependências da Câmara, aos departamentos. No mesmo dia, a gente oferece uma capacitação, um workshop, um curso, seminário, simpósio, alguma coisa naquele dia. Então tem a visita técnica, tem a capacitação e também em alguns momentos tem uma simulação de atividade parlamentar ali no plenário, com votação, né? Além de troca de conversa, diálogo com comissões permanentes de vereadores.
Então, assim, esse trabalho do Estágio Visita, esse programa Estágio Visita, foi o pessoal da Nexus que nos procurou, trazendo uma ideia, falando, olha, vamos fazer uma simulação de votação no plenário e vamos fazer uma coisa assim, que eles estudaram que existia na Câmara dos Deputados. De imediato, a Escola do Parlamento, nós fizemos reuniões com vocês da Nexus, né? Isso de alguns anos atrás, né? E aí nós montamos junto esse programa. Esse programa ele foi para um projeto de resolução. Esse projeto de resolução foi aprovado. Hoje nós temos aqui uma resolução que criou o programa Estágio Visita para todos os universitários da cidade, de qualquer universidade que vem na Escola do Parlamento e faz esse programa aqui. E a ideia nasceu numa troca de experiência com o pessoal da Nexus. Então, além disso, agora eu vou aproveitar que você falou do hack, você me contar um pouquinho o que é o hack, né? O que ele tem de efeito de concreto depois para a administração pública. Olha, o hack, de uma forma didática, é como se fosse uma gincana entre equipes, só que é um pouco mais focado em conhecimentos. Então, as pessoas têm um desafio a cumprir, têm um objetivo de criar uma solução para um problema existente na cidade. No caso, como eu disse no ano passado, o problema que foi proposto era como aproximar o parlamento, como aproximar a Câmara dos Vereadores de Ribeirão da população. E nisso, os estudantes que participavam lá, nas suas equipes, desenvolviam suas ideias e apresentavam para todo mundo, e isso com vereadores presentes, inclusive o presidente da Câmara estava lá presidindo para a gente o evento. E a partir dessas soluções, o que foi interessante, o que foi utilizável, é aproveitado, é implementado, se possível, e enfim. Não, então, e legal assim, o hack ele é uma coisa bem inovadora, né? Vocês ficam lá 24 horas, né? Até vocês acharem as soluções, é isso? Como que funciona? A questão do horário, vocês ficam lá... No caso desse hack em específico, foram 3 dias que seguiu o cronograma do Inova Ribeirão que teve. E aí, a partir das 6 horas da tarde, os estudantes iam lá e participavam dos desafios. Tinham monitores que já faziam parte da administração, não da administração pública em si, mas da área de administração pública, que faziam uma mentoria ali para eles. Acho que essa palavra não está muito boa. Não, mas não tem problema, mentoriavam ali. Isso, né? Mentoriavam eles ali. E a partir dessa ajuda que o pessoal dava para eles com uma visão mais concreta, iam formando as ideias, mas isso era das 6 horas da tarde às 9 horas da noite, durante 3 dias, só que o pessoal estava lá nos grupos dele, em casa, em qualquer outro lugar, se reuniam e iam desenvolvendo suas soluções. Não, então, e assim, teve outros hacks que ficou à noite, né? Dormiu lá para achar soluções, né? Não, tem outros hacks. O hack ele é uma modalidade de encontrar soluções para problemas, né? Mas são de diversas áreas. Até, Natália, você como presidente ali, assim, eu queria depois aproveitar, né? Nós vamos bater um papo de repente fazer alguma coisa nesse formato do hack e tal, aqui com vocês, né, da Nexus, e a Escola do Parlamento, porque assim, é um formato inovador que assim, as escolas do Legislativo, que nós temos um relacionamento forte com as escolas do Legislativo do interior paulista. Então nós temos aqui uma rede que tem aqui Dumont, Araras, Pradópolis, Mococa, Araraquara, Franca, Ribeirão Preto, Pradópolis, eu não sei se eu já tinha falado. Então nós estamos em 8 cidades aqui e todas elas estão precisando, vamos dizer assim, de estar com ideias inovadoras para poder achar soluções, né? Ajudar a achar soluções, que esse é o nosso papel. O nosso papel da Escola do Parlamento é capacitar, né, os agentes públicos e também fazer atividades de cidadania para toda a população, mas atividades de ensino
e também de pesquisa. Até aproveitando para falar sobre essa questão da pesquisa, você falou que uma das finalidades da Nexus é a questão da pesquisa, né? Sim. Há alguns anos, né, alguns dos nossos membros têm um histórico de ter iniciações científicas com a professora Cláudia, que é a nossa coordenadora. E essa iniciação científica é basicamente estudar sobre um assunto em específico e que pode ou não virar um artigo, e virando o artigo ajuda a comunidade científica que pesquisa o assunto, ou até, por exemplo, se a escola do parlamento tem acesso a esse conhecimento, pode ser usada para basear num programa. Se os vereadores veem essa pesquisa, se for uma pesquisa de cunho quantitativo e que tenta trazer assim, um cenário de algum bairro ou da cidade de Ribeirão Preto, trazer isso para a realidade, fazer um projeto de lei, fazer um programa, colocar isso no PPA, no LOA, enfim. Então, a gente faz a pesquisa, mas sempre orientada ao que vai virar aquilo para a sociedade, como é que a gente ajuda a Ribeirão Preto a crescer em toda a sua capacidade e potencial. Então, não tem como, né, uma Câmara Municipal não ter essa parceria, né? Essa parceria com as universidades, né? Com certeza. Então aqui, a Escola do Parlamento, nós temos uma parceria forte com vocês, né? Da Nexus, e claro, a universidade toda, né? Da FEA, a universidade do curso de Direito lá da USP também, aqui de Ribeirão. Nós temos uma parceria com as universidades particulares, então a Anhanguera, a Estácio, Moura Lacerda, a UNAERP, né? Então essa parceria, ela fez assim, a Escola do Parlamento de Ribeirão Preto crescer muito. Crescer no sentido assim, de realizar atividades de qualificação que dão resultado, né? Que melhoram a qualidade do serviço, tanto da Câmara como também dos órgãos da administração pública municipal e também de outros órgãos da administração pública, né? Então assim, essa parceria, vocês entendem que é uma das principais funções lá da Nexus? Fazer parcerias é importante, sim, com certeza, principalmente quando a gente fala de um hack, quando a gente fala de colocar o projeto, porque as parcerias fortalecem o nosso trabalho, porque no final nós somos todos estudantes ali, de cerca de 18, 20 anos, que estão entrando, pensando agora na carreira, né? Então, ter pessoas que já estão no poder de decisão, no poder de ação, é sempre importante para fazer as coisas acontecerem de alguma forma. E um ponto que a gente nem chegou a comentar aqui, mas que é inerente, é a participação do jovem. Seja o jovem universitário, seja o jovem que ainda está na escola, né, no ensino médio, ou o jovem que ainda está entendendo, assim, buscando uma carreira, não entrou na universidade, está pensando, se ele participa de um hack, se ele participa de uma visita técnica aqui na Câmara, junto com a Escola do Parlamento, com a Nexus, enfim, com qualquer organização, ele se sente muito mais perto da política e do exercício de cidadão mesmo, de verdade. Então, a gente impacta os nossos membros, impacta também a cidade, porque é o que a gente, desde o começo falando aqui, né, o objetivo, é impactar a cidade, porque nada vale a gente ali na nossa bolha, mas é também trazer isso para estudantes, principalmente agora que a gente teve essa questão da pandemia, as crianças ficaram com alguns déficits, isso seja em escolas públicas ou escolas privadas. Então, também trazer esses jovens para pensar política, pensar administração pública é muito importante para a gente. Então, e quais são assim os próximos projetos, né, da Nexus que vocês têm agora programado e aqueles que estão em execução, né? Certo. Atualmente a gente tem o Educare, a gente está em busca de escolas, que às vezes essa é uma dificuldade, né? Achar escolas que estejam abertas para a nossa formação. O Licite também. Então, como a gente está entre o meio do ano e a gente tem membros novos, a gente está no momento de formar eles. Então, a gente tem que passar o conhecimento primeiro para eles conseguirem passar o conhecimento depois. Mas o hack é uma dos nossos principais objetivos para esse ano. Então, a gente está buscando formas de fazer isso ou internamente ou externamente. E o hack vai ser qual tema? Vocês já definiram o tema? Não, essa é a questão, né?
Porque vale, como você falou das parcerias anteriormente, né? A gente precisa de parceria, por exemplo, do público, mas também parceria de empresas da cidade que estejam interessadas. Tem lá na USP, né, tem um parque que é importante, não só para a cidade, um parque de inovação, um parque importante para o país. O Supera é um parque de inovação importante para o Brasil, porque ele estuda muito, principalmente a área da saúde, que é muito forte aqui de Ribeirão. Então, até assim, aproveitar e fazer uma sugestão, porque assim, a Escola do Parlamento, até a gente conversou isso informalmente, né, mas aqui nesse bate-papo de hoje, né, o Gabriel também, nós temos uma sugestão de trabalhar a questão das mudanças climáticas, né, que nós estamos vivendo uma crise climática mundial muito séria. E eu acho assim que as universidades e os órgãos públicos, como a Escola do Parlamento, tem um papel importante de trabalhar essa questão também, até para influenciar na política pública mesmo, né? Então, por exemplo, Ribeirão Preto tem um projeto em elaboração, um plano municipal de mudanças climáticas. Isso está ainda em fase de elaboração, né? Então, assim, é uma coisa que a gente gostaria até de ajudar a intervir, né? Para poder contribuir com a questão que é um assunto mundial, né? Então, assim, uma sugestão, acho que nós vamos participar junto com vocês, seja qual for o tema, né? Se vocês definirem outro assunto também, nós vamos estar juntos nessa parceria, tá? Mas se esse assunto for possível, mudanças climáticas, vocês poderiam colocar que nós vamos trazer, inclusive tentar trazer a rede inteira de escolas do interior paulista, não só a rede do interior paulista, como também toda a Associação Paulista de Escolas do Legislativo, né? Para discutir esse tema. Mas vamos lá, é uma coisa para a gente sentar e conversar, né? Agora, assim, para a gente já ir chegando mais ou menos ao final aqui do nosso bate-papo, né? Eu queria que vocês fizessem assim falassem alguns fatos, assim, algumas pessoas que participaram, né? Ou que participam ou que participaram da Nexus Gestão Pública e esse relacionamento com a Escola do Parlamento também, que vocês viram que estão trabalhando com a questão da gestão pública de forma já concreta, né? Já operando mesmo a administração pública. Você quer falar, Gabriel? Pode falar. O Renan, que hoje em dia ele tá trabalhando lá em São Paulo. Ele fez parte da Nexus, se eu não me engano, ele foi presidente da Nexus também. Ele é um membro fundador, passou pela diretoria e hoje em dia ele está trabalhando na administração pública lá de São Paulo, mas ele já trabalhou no daqui de Ribeirão, inclusive foi por causa dele que a gente conseguiu a parceria com o RAC do ano passado. Foi ele que ajeitou todo o meio de campo e o cara é uma história de sucesso. O Renan, ele teve na ACI também, não teve na ACI? Na Associação Comercial e Industrial de Ribeirão também, né? Sim, sim. Então, ele, inclusive o Renan foi um desses alunos aí da FEA, que era da Nexus, né? Que fez aquela reunião com a gente, que foi quando a gente criou o projeto Estágio Visita. Ele é um dos que estavam juntos. Realmente, pra você ver, são pessoas da Nexus, né? Que tem muito engajamento, como vocês aqui, que a gente percebe que são engajados, que fazem isso de forma dedicada mesmo, né? Buscando resultado. Então é uma coisa assim, por isso que essa parceria só nos traz ganho, né? Eu acho que na verdade assim, é um ganha-ganha, né? Porque dos dois lados essa cooperação mútua é positiva demais. E por isso que nós também fazemos essa parceria com as universidades, todas as universidades da cidade, né? Porque assim, são experiências altamente positivas que vocês das universidades trazem. E nós, como temos aqui o know-how aqui do Poder Legislativo, do conhecimento do campo, tanto da fiscalização de recursos públicos pelo parlamento, quanto a questão do processo legislativo, eu acho que essa troca é positiva para os dois lados, né? Então, assim, eu gostaria só que você fizesse as suas considerações finais, como presidente da Nexus, você como vice-presidente, para a gente
Então, e chegando aqui ao fim da nossa conversa, do nosso diálogo, fica à vontade, então, para falar aí o que você achar importante. Sim, eu acredito que parcerias como a da Escola do Parlamento só mostram o quão possíveis podem ser a melhoria das políticas públicas de alguma forma, de forma direta, de forma indireta. A nossa parceria, ela traz benefícios para a cidade muito importantes e benefícios para nós enquanto estudantes que almejamos de alguma forma, quem sabe, chegar aqui na Câmara, chegar na Prefeitura de Ribeirão, chegar perto nessas escolas do Parlamento, né, participar de comissões. Então, é um momento de formação que vai muito além do que a gente conseguiria pegar e ler em artigo e ler em livro. A gente consegue conversar, a gente aprende a resolver problemas, sejam quais forem eles, né, por problemas de decidir ideias, né? Às vezes o debate de ideias é muito difícil, mas é o tipo de coisa que a gente gosta de manter e que acontecendo há muito tempo e a gente só quer que continue. Então a gente agradece pela Nós que agradecemos parceria. muito mesmo. E você, Gabriel? Bom, eu vou numa linha um pouco diferente do que a Natália falou, mas essas parcerias que a gente conseguiu fazer aqui com vocês foi me mostrando um outro lado da democracia, porque a gente olha somente a uma questão de participação de voto e essas coisas, a gente tem muito mais poder para realizar do que o que se imagina. Eu estou aqui hoje, ela também, estamos na Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto, e isso é por conta da nossa democracia, muito... Não, então, e essa questão da democracia realmente é uma das, vamos falar assim, uma das principais... um dos principais pilares da Escola do Parlamento de Ribeirão Preto. Nós temos isso como um dos focos, né? Democracia, participação social e formação tanto dos agentes públicos. Então, quando fala agentes públicos, estão aí os parlamentares, estão servidores públicos de todos os órgãos, né? E a participação da população com cidadania plena, cidadania de participação, né? Aquela cidadania que não é só de ficar observando, mas é uma cidadania de participar e de ser ouvido também. Aquela, vamos falar assim, aquela escuta qualificada, né? Que a gente pega o conhecimento da população e transforma isso em coisas, igual você mesmo falou, transforma isso em coisas positivas para a cidade, né? Então, assim nós vamos terminando aqui o nosso programa Diálogos com a Escola do Parlamento. Agradecemos muito a audiência de todos e vamos trazer sempre temas que possam contribuir com a melhoria da cidade de Ribeirão Preto e de toda a região. Então agradecemos a audiência de todos e até o próximo programa Diálogos com a Escola do Parlamento.